da imaginação, como já dizia Einstein, tentar visualizar a realidade da época. Nós falamos do Natal de Jesus, a linda noite sem igual em Belém, mas nós necessitamos entender que para chegar até aquele momento existiram muitas lutas para que o nosso mestre pudesse estar aqui. Um dia, em Nazaré, cidade da Galileia, ao norte da Judéia, uma jovem de aproximadamente 15 anos recebeu a visita de um espírito desencarnado, de um anjo, um mensageiro, denominado Gabriel. E ele disse, elogiando-a, que ela foi escolhida para ser a mãe do futuro Messias. Naquele tempo, Maria estava noiva de um homem que tinha quase o dobro da sua idade, cerca de 30 anos, José. E ela, como seguindo os costumes judaicos, até o casamento não poderia coabitar com seu noivo, futuro esposo. E ela não entendeu como ela poderia engravidar, não tendo contato com o homem. E o anjo Gabriel, diante daquela dúvida, e para reforçar a fé e a missão daquela jovem, disse-lhe: para Deus, tudo é possível. Ou seja, existem fenômenos que ainda não se conhece, não se reconhece, mas pelo fato da ciência não reconhecer, não significa dizer que não seja possível uma célula espermática se materializar no útero de uma mulher. Naquele tempo, falar de inseminação artificial seria quase que uma revelação impossível de se acreditar. Mas o anjo Gabriel apenas sintetizou: para Deus, tudo é possível. E Maria, a partir daquele momento, estaria apta, porque não foi uma gravidez que não foi avisada. E ela, uma jovem sincera, contou ao seu noivo o que aconteceria. Só que ela engravidou. A criança nasceria. A sua prima Isabel reconheceu. Ela também grávida de João Batista, numa idade avançada. Zacarias, que era sacerdote, não poderia entender como ele poderia ser pai, ou a sua esposa, já com idade avançada. E o mesmo anjo Gabriel disse-lhe a um sacerdote de Jerusalém: até que a criança nasça, você vai ficar sem falar. E assim Zacarias ficou mudo até o momento que lhe perguntaram qual seria o nome da criança, se seria Zacarias. E ele escreveu na tabuinha: será chamado João. A partir daquele momento ele voltou a falar. Se um sacerdote não poderia compreender as razões de uma pessoa idosa ficar grávida, quanto mais uma criança, uma jovem, que não tinha conhecimento das Escrituras, tal qual Zacarias. Mas aquela moça humilde apenas disse-lhe: que seja feita a vontade do Senhor. Ela estava resignada. E ela confiou ao seu noivo o que se passou. E é evidente que José, mesmo amando-a, não aceitava pela cultura judaica.
que a sua noiva estivesse grávida sem a união esponsalícia, sem o vínculo com o homem. E aí, de forma secreta, pensou em terminar o noivado. 2000 anos depois, fica parecendo que é muito fácil para uma mãe ser rejeitada pelo seu noivo amado, que não tinha como acreditar que para Deus tudo é possível. As angústias das mulheres, as angústias provenientes da ignorância. A estrela de Belém é muito bem lembrada entre nós, mas as angústias daquela jovem mãe, rejeitada pelo noivo, que estava seguindo uma tradição judaica, e que houve apenas uma saída. O próprio anjo Gabriel, em sonho, avisar José que o que estava sendo gerado era obra do Pai, do Espírito Santo. Somente assim José aceitou Maria e concordou em enfrentar as tradições judaicas, em enfrentar os preconceitos daquela cultura, porque agora ele tinha certeza de que Maria seria a mãe do Messias. Os pais de Maria aceitaram facilmente, até porque a sua mãe Ana e seu pai Joaquim já tinham recebido uma revelação de que a sua filha que nasceria seria a mãe do futuro Messias. Maria foi profetizada, anunciada, assim como o seu neto Messias também. Então, para os pais, foi uma revelação perfeitamente compreensível, considerando que eles já sabiam a respeito da grande missão de Maria de Nazaré. Mas José não. Então, Jesus foi perseguido desde o momento que o primeiro profeta messiânico, desde que os profetas messiânicos anunciaram a vinda do rei Messias, do Messias libertador, do Messias rei dos reis, do Messias sábio dos sábios, do Messias mestre dos mestres. A angústia de Maria precedeu a luz de Belém. Albert Einstein diz que viver neste mundo é muito arriscado, não pela maldade dos maus, mas pela omissão dos bons. E quando nós estudamos os evangelhos, nós necessitamos entender a relatividade, inclusive, dos ensinos do Mestre. Jesus teria de nascer de Maria, mas o seu nascimento não seria em Nazaré, cidade até então desconhecida pelas Escrituras Sagradas. Teria que nascer em Belém. E por que José carregou a sua mulher grávida até o recenseamento? Ele poderia ter deixado a mulher com a sua mãe, Ana, considerando que não se contava no recenseamento romano a quantidade de mulheres ou de crianças, mas somente de homens. Então José poderia ir de Nazaré até Belém sozinho, mas José foi com sua esposa grávida
uma viagem que durava em torno de 3 a 4 dias, nos dias do parto. Então José já estava ali naquele momento, seguindo as profecias. A criança tem que nascer em Belém, cidade de Judá, conforme as profecias messiânicas. Então, o primeiro desafio de Maria foi suportar a sua ignorância e se submeter à vontade do Pai. A segunda prova, a incompreensão do seu amado José. E se sentindo já rejeitada. Uma mãe cujo noivo a desprezou por causa daquela gravidez incompreensível. Então José carregou a sua esposa e foram até Belém. Chegando em Belém, não havia hospedagem. Mais um desafio. Não havia onde uma mulher passar pelo procedimento do parto. Simplesmente. Não existiam casas, hospedarias, que pudessem hospedar aquele casal. E Maria já sentindo as dores do parto. A estrela de Belém, muitas vezes, faz com que nós esqueçamos das angústias de um marido, de uma mãe, não tendo onde reclinar a cabeça para que pudesse haver um parto digno, livre de qualquer risco, de qualquer problema que pudesse dificultar aquele momento tão sublime para uma mulher e tão desafiador para uma mãe. E o único jeito, a única saída, alguém providenciou que aquele casal pudesse ir a uma caverna, onde ali os animais eram abrigados em tempo de inverno. Era tempo de verão. Era uma noite de verão. Nesse exato momento, em Jerusalém, é frio. Em Belém, na Galileia, em Nazaré, é tempo de frio, não é tempo de calor. Mas graças aos romanos, o 25 de dezembro passou a ser a comemoração da vinda do Messias. Mas ele nasceu em tempo de verão. Se fosse em tempo de inverno, talvez eles não encontrassem um lugar para poder receber o abrigo e haver o procedimento do parto. E foi no ambiente em que se guardava os animais que houve o parto e nasceu Jesus. E foi depositado o menino num coxo onde os animais comiam. Os pastores foram avisados pelos anjos. Evidente que existiu todo um procedimento, todo um acompanhamento espiritual de falanges angelicais que cuidaram da vinda mais sublime de um espírito a esse planeta. Mas a angústia de não ter onde recepcionar aquele que seria o Messias. Provavelmente o que se passou na mente de José. Como pode o Messias nascer num coxo, nascer numa estrebaria, nascer numa caverna? Parecia ser uma contradição. O Messias, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, como vai nascer aqui? José não era um homem dotado de grande conhecimento ou de grande fé, mas era um homem de boa vontade. E a boa vontade muitas vezes suplanta a sabedoria. A boa vontade muitas vezes suplanta o conhecimento.
Porque a boa vontade nasce do coração. E como já dizia o grande Aristóteles, educar a mente sem educar o coração não é educação. Muitas vezes é melhor que não se eduque a mente, mas que se eduque o coração. José poderia não ter uma mente esclarecida a respeito dos fenômenos espirituais, mas era um homem de boa vontade, porque era um homem de bom coração. José era obediente. José tinha os sentimentos e o coração devidamente educados, mesmo que a sua mente não entendesse de tudo aquilo que estaria acontecendo. Nasce a criança, e depois, por causa dessa criança, algumas crianças de Belém foram assassinadas por ordem do rei Herodes, que ainda tinha um cognome de Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas, que foi aquele que mandou decapitar João Batista. A perseguição a Jesus nunca deixou de existir. Muito antes da sua vinda, durante o seu nascimento, e a ordem foi matar todas as crianças de Belém que ainda não tinham 2 anos. E muitas crianças morreram por causa de Jesus. Claro que aí existe todo um processo reencarnatório para explicar o porquê daquela chacina. Mas José, mais uma vez, foi avisado. O interessante é que não foi Maria. Ele foi avisado. E foi avisado, aí sim, pelos os reis magos, que não foram 3, foram vários. Porque Herodes queria matar a criança. E saíram dali e foram para o Egito. E só voltaram do Egito depois que Herodes o Grande havia desencarnado. Quanta turbulência para a mente de José. Como pode? Mas a profecia havia dito que crianças morreriam por causa da criança divina, que recebeu como presente ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso para o Deus menino e mirra para o Filho do homem, para o ser humano Jesus. Mas o que mais incomodou foi o rei, a figura majestática da profecia. E esse rei teve que se refugiar às terras das pirâmides. Como poderíamos entender? Não sabemos explicar por que Jesus teve que aprender a caminhar nas terras de Moisés, nas terras de Akenaton ou Akenaton, nas terras dos faraós, das pirâmides. Como explicar? Nenhum mortal poderá explicar esse refúgio. Poderia ter ido para a Índia, poderia ter ido para um local, para a Síria, mas foi para o Egito. E lá, a família real, espiritualmente falando, ficou numa comunidade judaica em Heliópolis. E até que José teve um novo sonho. Não foi Maria. Pode voltar, porque agora Herodes já foi morto. Interessante é esse respeito à figura de José. Se Maria era a luz espiritual, José era o condutor desse farol.
porque ele tinha que tomar as decisões. Mais uma vez, a espiritualidade respeitando a cultura judaica de que a palavra do homem deve conduzir a família. Então José recebeu o aviso, pode voltar, e ele voltou para Nazaré. E lá, segundo Lucas, a criança crescia em sabedoria. Mas uma sabedoria que precisamos entender. A sabedoria de Jesus ainda é um grande mistério. Porque as suas parábolas podem ser interpretadas pelo menos de 10 formas diferentes. Por exemplo, Jesus disse, não há profeta em sua terra. Mas esse ensinamento não é absoluto, é relativo, porque há profeta em sua terra. Existem exceções, exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis foi profeta na sua terra. Então precisamos entender que quando Jesus disse não há profeta em suas terras, ou em sua terra, ele quis dizer que os familiares, os próximos, são os primeiros a não darem o devido valor a alguém portador da verdade. Os mais próximos. É o orador que fala no centro espírita. É o escritor que escreve as suas obras. É o médium que vem com mensagens luminosas. É o agente da caridade que pratica o bem de forma indistinta. É outro que liberta a Índia da escravidão, mas que sofre a incompreensão dos seus familiares. Mahatma Gandhi chegou a dizer, quando falaram do seu filho, ele teve um filho, e ele disse, ele não é meu filho. Ele não é meu filho. Mas é seu filho, ele não é. Como Jesus disse, o meu pai, minha mãe, minha família são esses que estão aqui. Porque a sua família saiu de Nazaré, forçando a mãe dele a pensar que ele estava louco. Porque ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. A vida tribulada do mestre. Quando disse aqui outra vez que Bill Gates, que não é espírita, que não é nenhum religioso, é o homem do século 21, 20, 19, o maior filantropo, isso pode causar, de certo modo, uma incompreensão. E quando eu disse ainda que Bill Gates conseguiu o que Jesus não conseguiu, forçar aquele moço rico a abandonar tudo e seguir seus ensinos e vender tudo que tinha aos pobres. Jesus também disse, nenhum rico vai ao reino dos céus. Ou melhor, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que ele se referia a todos os ricos? José de Arimateia não era rico? Nicodemos não era rico? Mateus também tinha dinheiro? Quantos ricos seguiam Jesus e não estavam destinados ao reino dos céus? Então, quando ele falava sobre isso, ele queria dizer que não é fácil para uma pessoa apegada às coisas materiais vencer o materialismo. Quando eu disse que Bill Gates, com o seu exemplo, com a sua postura, sem pedir nada a ninguém, inspira confiança a bilionários a fazerem doações vultosas. E no canal Netflix tem lá um bilionário que doou 31 bilhões de dólares à Fundação Melinda e Bill Gates para doação aos países que sofrem a miséria de todo tipo.
Não estava lhe dizendo eu que Bill Gates é superior a Jesus. Estava lhe dizendo que os ensinos de Jesus devem ser interpretados à luz do Espírito. Jesus não foi profeta na sua terra, mas Francisco de Assis foi. Isso significa dizer que Francisco é superior a Jesus? Não. Quando eu disse, e quando eu digo, que Jesus não conseguiu convencer o mancebo rico a desistir de tudo, e depois ele disse que é mais fácil um cabelo entrar no fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, eu não quis dizer que Bill Gates é melhor que Jesus. Nós precisamos de enxergar com os olhos do Espírito, de ver com os olhos da alma a imensa sabedoria desse ser. No dia 20 de junho desse ano, eu encerrei o meu trabalho, o Tratado dos Evangelhos. E nós precisamos compreender esse grande mestre. E não ficarmos presos à letra morta. Porque é possível sim ser profeta na sua terra. É possível sim o rei, um rico, entrar no reino dos céus. E temos que entender o nosso mestre dentro da sabedoria, da relatividade e das intenções dos seus ensinos, para que nós não nos equivoquemos e rotulemos as pessoas. Por ser rico já está condenado. Será que toda a família condena o seu apóstolo? Será que toda a casa condena o missionário? Não. Não é verdade. A verdade é que existe um sentido mais profundo de um apegado não entrar no reino dos céus. Alguns ricos foram discípulos de Jesus. Alguns ricos foram discípulos de Jesus. Homens e mulheres ricas. Mas quando eu digo que nenhum rico doou tanto quanto Bill Gates, é porque é verdade, a prova. E quando eu digo que esse ser inspira outros bilionários a fazerem doações bilionárias, não estou dizendo que ele é superior a Jesus. Eu estou dizendo que ele está fazendo o que Jesus mandou fazer. Ele está sendo o rico que está seguindo os conselhos de Jesus. Então precisamos de entender o Evangelho em espírito e verdade, e percebermos as verdades que o nosso próprio mestre disse: e podeis fazer mais do que eu faço. Ele não disse isso porque era humilde, ele disse isso porque ele era verdadeiro. O Natal de Jesus é um procedimento, é um compromisso íntimo de um renascimento do homem novo em nós, dentro do processo da educação dos nossos sentimentos. E que nós paremos com as perseguições diante daqueles que não pensam como nós. Jesus nunca disse que é dentro de uma igreja, de uma mesquita, de um centro espírita, ou de qualquer ambiente religioso que vai se encontrar Deus. Imaginemos o que os fariseus não pensavam quando ele disse, diante de um centurião romano, que foi lá pedir a ele ajuda para curar o seu servo. E o que é que Jesus disse? Nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé igual a essa. Jesus, o Messias,
teceu o segundo maior elogio do Evangelho. Não foi a um fariseu, não foi a um discípulo dele, foi a um romano, a um homem de Roma, a um homem que comandava 100 homens, centurião, 100 homens. E ele disse: nem mesmo em Israel eu encontrei um homem com tanta fé. O que ele diria de Bill Gates, então? O maior filantropo da história da humanidade. Nem Salomão, nem Davi, ninguém doou tanto. Mas como foi Jesus que falou, 2000 anos depois nós aceitamos, mas imagine só como ele incomodou, inclusive os discípulos, ao fazer um elogio desse nível. Porque o primeiro elogio ele teceu a João Batista, o segundo elogio, o maior elogio, foi a esse romano, que não era fariseu. E não foi só isso, exaltou os samaritanos, que eram marginalizados pelos fariseus. Como nós espíritas precisamos exaltar os teólogos cristãos de outras religiões. Por exemplo, Russell Norman Champlin, um dos maiores teólogos de todos os tempos, interpretou a Bíblia versículo por versículo e gerou uma coleção fantástica. Não é espírita, é evangélico. John Dominique Crossan, que trouxe uma tese nova demonstrando que Jesus também foi um revolucionário, que é um teólogo católico. Como também nós temos os nossos teólogos, entre aspas, espíritas, como Carlos Torres Pastorino, sem falarmos do próprio Allan Kardec, do nosso mestre Kardec. Portanto, precisamos entender bem certas frases, certas palavras de Jesus, e interpretarmos melhor ainda a nossa realidade espiritual. Quem condena está se condenando, está demonstrando ignorância diante dos fatos. Jesus hoje diria de Bill Gates: em nenhum momento da humanidade nenhum rico fez tanto. Mas não somos nós que falamos, é a prática desse homem. Meus irmãos, necessitamos entender o Natal de Jesus como um momento de confiança de Deus em nós, de renovação, de mudança de hábito. E o primeiro hábito que temos que mudar é de aceitarmos as diferenças culturais. Observamos o comportamento do Papa Francisco, que não é rotuladamente espírita, mas que não se nega a entrar nas sinagogas, nas mesquitas, nas igrejas ortodoxas, que contrariam o princípio da Igreja Apostólica Romana. A minha família, disse o nosso mestre, é aquele que faz a vontade do Pai. Não importa o rótulo. É claro que as verdades espirituais e as verdades espíritas, todas elas entrarão e serão conhecidas em todas as religiões. Como já dizia o filósofo, se o espiritismo não é a religião do futuro, fatalmente será o futuro das religiões. Então nós precisamos acabar com essa concepção equivocada, limitada, e percebermos que o Natal lindo de Jesus, que a vida de Jesus foi uma perseguição contínua até a sua crucificação, depois da sua crucificação, e até hoje ele é perseguido.
Até hoje ele é perseguido, não somente ele, mas qualquer espírito que tente mudar. Mas isso faz parte, a própria física explica isso. Quando a corrente elétrica muda de polaridade, há uma força contra-eletromotriz. Há um campo magnético que se muda, que se resiste, ou que resiste à mudança. A luz encontra a resistência das trevas. A semente encontra a resistência da terra. A verdade encontra a resistência da ignorância. E a sabedoria, a resistência de cultura atávica. O Natal de Jesus foi um momento desafiador para a humanidade. A vida de Jesus foi um desafio todos os dias. Quer ver algo que ele mesmo não cumpriu? Jesus disse: não deis pérolas aos porcos, não dê o que é santo aos cães. Quem mais deu pérolas aos porcos foi ele. Quem mais deu o que é santo aos cães foi ele. Mas o que ele queria dizer com isso? Não perca tempo com quem não quer se ajudar. Oriente, dê o melhor, mas não force o livre-arbítrio de ninguém. Jesus disse: não atireis pérolas aos porcos. E ninguém atirou mais pérolas aos porcos do que ele. Eu tenho certeza que os irmãos nunca pensaram nisso. Eu tenho certeza disso. Eu tenho a mais absoluta certeza. Porém, ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os porcos, eu vim para os cães. Os irmãos estão a entender o que significa interpretar os ensinos de Jesus? Não dá o que é santo aos cães é não perca tempo com quem não quer. Não façam como eu estou fazendo. Só que ele não perdeu tempo. Mas ele mesmo disse aos discípulos: ao serem rejeitados por uma cidade, sacode o pó, era costume judaico, sai daquela cidade e nunca mais volte e vá para outra cidade. Então, quando eu digo que Jesus não seguiu o próprio ensinamento, alguém pode achar um absurdo. Alguém pode considerar isso algo que não se pode imaginar. Mas ele foi quem mais atirou pérolas aos porcos. Ou seja, ele não cumpriu o seu ensinamento. Mas o que ele quis dizer com isso? Aí que nós temos que interpretar. Porque é a misericórdia que faz com que nós atiremos pérolas aos porcos. É a misericórdia que faz, a piedade que faz com que nós doemos o que é santo aos cães. Ele quis dizer: vai ter uns que não vai ter jeito, então deixa. Não perca o seu tempo. Então, meus irmãos, o Natal de Jesus é um momento de reflexão, principalmente para nós entendermos qual é a sua proposta, qual é o seu processo, o seu programa. E o seu programa de evolução está muito ligado à paciência, à persistência, à fé, ao perdão. Mas não podemos ficar de braços cruzados vendo o mal tomando conta, vendo a maledicência imperar. Porque Jesus não aceitava qualquer coisa. Quando Pedro duvidou dele, ele disse o quê? Afasta de mim, Satanás. Em um momento ele tinha elogiado Pedro, aí Pedro achou que podia. E depois Jesus chamou ele de Satanás. Sai daqui, Satanás. Se a gente chamar um irmão de Satanás, a gente vai para a delegacia e vai ter um processo de injúria.
mas existem verdadeiros satanases dentro de nós e em nosso convívio. Aqueles que ainda não aprenderam a refletir, a entender o espírito da lei, a compreender o que significa misericórdia quero e não holocausto. Tomara que o ano que vem, saia o nosso Tratado dos Evangelhos. Uma obra que vai preencher uma lacuna literária no meio espírita, porque Kardec não teve tempo de estudar sistematicamente os Evangelhos. E nós confiamos muito que nessa obra, muitos de nós, inclusive eu que escrevi, possa refletir mais. Porque o trabalho do Cristo começou com Ele, mas nunca terminará com ninguém. Não tem fim. Vamos continuar tirando peras aos porcos. Vamos continuar dando o que é... Dizer isso para uma mãe, hein? Dizer isso para uma mãe? Pare de dar o que é santo a esse infeliz. Não foi esse o sentido. Então, meus irmãos, vamos parar para refletir. Vamos compreender que o verdadeiro sentido do Natal é a metanoia, mudança de sentimentos e de pensamentos para melhor. O melhor julgamento que faríamos sobre nós mesmos é: eu estou melhor do que o ano passado? Eu estou melhor do que ontem? Se eu estiver melhor do que ontem, o ano foi uma vitória. E aqui vai a mensagem para os casais. Aceitem uns aos outros. Para os Josés, compreenda o que se passa com Maria. E para aqueles que não têm casa própria, Jesus nunca teve uma casa própria. Não significa dizer que não tenhamos que trabalhar para ter a casa própria, mas não desespere. Ele nasceu numa caverna onde se guardava animais. Não perca a esperança. E como ele mesmo disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde morar. E ele que foi o arquiteto da terra. Tudo que está aqui construído, ele foi o diretor, o arquiteto, o engenheiro, que comandou tudo sob a orientação do nosso Pai. A estrela de Belém somos nós. As estrelas desse grande mestre. Aquele que veio, não para salvar, como diz o John Dominique Crossan, mas para orientar. Ele não veio redimir pecados. Ele veio orientar os pecadores. Porque quem se redime somos nós mesmos quando nós estamos diante da lei divina. Por isso, que a cada ano vem uma reflexão. O Feliz Natal significa felicidades por você ser uma pessoa melhor do que quando eu conheci. Parabéns no Jesus que existe em você. Parabéns no Jesus que existe em mim. E como diz no Evangelho de Tomé, o reino dos céus está dentro de nós, mas também está fora de nós. Muita paz a todos. Um ótimo ano novo de 2020. Vamos registrar o ano que virá. Um ótimo Natal. E que sejamos cada vez mais persistentes no amor, no bem e na caridade. E vamos sempre dizer em nós: Ave Cristo, nós viajantes do tempo e da evolução, nós te saudamos. O Senhor, que é o nosso Rei, agora e sempre. Muita paz a todos.